Hello guys, I am D'Artagnan Rodriguez and I'll be your teacher in the subject of English in the area of language, codes and their technologies. In today's class we're going to talk about the science of life. Do you know how to use formal or scientific language to write a message? Come on. Então nós podemos pensar o que é ciência? Para vocês, o que é ciência? O que você pensa como ciência? Vamos ver uma pequena definição? Science is the systematic study of structure and behavior of the physical and natural world through observation, experimentation, and the testing of theories against the evidence obtained, or knowledge of any kind. Ok, então nós vemos que a ciência é uma coisa que se pode provar, ok? É uma sabedoria, ok? De algum tipo. Porém, it's impossible to think about the humankind without science. É impossível nós pensarmos na humanidade de hoje sem ciência. Porém, também é impossível pensar na humanidade de hoje sem a arte, que é outro tipo de ciência. Sem Uma Noite Estrelada, de Van Gogh, sem o Lilás, de Djavan, ou sem A Saudade do Paraíso, de Marco Lucchesi. Ok? Então, a arte está conectada à ciência. A arte, a música, a poesia, elas são apenas maneiras diferentes de expressar o que a ciência expressa. São linguagens diferentes. Então, o que nós vamos ver um pouquinho na aula de hoje são gêneros textuais. Para falar uma linguagem um pouquinho mais simples, são tipos de textos, tá? Em situações formais e informais. Ok, então numa situação informal, o que nós temos muito? Na nossa fala, na nossa conversa pelo WhatsApp, o que nós temos bastante? Temos repetitions, repetições, slangs, gírias, dirty words, palavrões, nicknames, tá? Que são apelidos. Será que nós podemos usar esses quatro itens numa linguagem formal também? Vamos pensar um pouquinho? Tá bom, então eu trouxe um aluno aqui para conversar com a gente. Ele vai dar umas dicas para nós. Então eu vou falar assim: eu fui à escola, aí eu peguei meu caderno, aí o professor fez a chamada, aí eu respondi. Então, aluno, como que fica tirando essa repetição? Muito bem, isso mesmo. Vocês viram então que o nosso amigo aqui, o aluno que eu trouxe hoje para a aula de vocês, ele evitou a repetição. Não ficou mais bonito? E com relação a gírias, o que vocês acham? Eu vou dizer assim: mano, fui para a escola rapidão e peguei meu caderno. O Pro fez a paradinha dos nomes, aí eu dei um salve. E aí, aluno, como você acha que pode ficar? Muito bom, legal. Vocês viram então que eu posso não usar as gírias também, ok? E falando sobre dirty words. Dirty words, palavrões, vocês sabem que nós não devemos usar. Conhecemos diversos exemplos de palavrões que se usam normalmente quando nós falamos no nosso dia a dia, mas numa linguagem mais formal, melhor não usar. Aluno, me ajuda de novo. Olha lá, eu vou usar agora nicknames, tá? Eu falei com a Sam sobre o Marquito. Ele disse que precisava falar com a Rô. E aí, como é que fica, aluno? Como você pode fazer isso para mim? Notem que fica uma linguagem um pouco mais limpa, ok? Não é problema usar os nicknames,
mas fica uma linguagem um pouco mais limpa. Vamos pensar a esse respeito. Ok, e quando nós falamos em uma situação formal? Primeira coisa, avoid repetitions, tá? Procure evitar as repetições, como o aluno demonstrou para a gente. No slangs at all, não usem gírias, tá? Fica muito feio quando você está tratando em uma situação formal e você acaba usando gírias. Never use dirty words or nicknames. Nunca use palavrões ou nicknames numa conversa formal. E nessa conversa você vai usar technical terms and formal language. Technical terms, eu vou falar um pouquinho sobre eles também. Esses termos técnicos que nós usamos durante a nossa conversa formal. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse livro do autor Victor Gabriel Rodrigues. Ele é um advogado e viu que eu acabei de falar com vocês sobre technical terms, ou seja, o de repente tecnicismo. É uma coisa que em certas áreas acaba usando muito e dificultando a linguagem para aquele que está ouvindo. O Victor Gabriel, ele é advogado e ele fala no livro dele, o ensaio como tese, para tentar evitar o juridiquês, entre aspas, que é aquele monte de termos jurídicos que os advogados usam e acabam dificultando a linguagem. Então, ele fala sobre a tese de doutorado dele e que ele fez de forma mais ensaística. Por isso, o livro Ensaio como Tese, fica aí uma dica de leitura para vocês, para poder deixar a escrita de vocês e a fala de vocês, mesmo que técnica, mais fluida. Opa, gente, me dá um minutinho só que eu recebi um e-mail. É de um aluno que quer fazer um estágio aqui conosco. Peraí. Nossa, mas olha o endereço do e-mail do aluno, é souagatinha@supermail.com. Gente, vocês acham que esse e-mail é um e-mail bom para enviar para um recursos humanos? Opa, chegou mais um, peraí. skatesempre@supermail, mas skate sempre, acho que não é um e-mail adequado também. Bom, peraí, chegou mais um, gente, desculpa no meio da aula aqui. Bonde da rapaziada. Gente, esses endereços de e-mail realmente não dá para mandar para um recrutador. Eu não vou ler o e-mail para vocês, desculpa, eu vou deixar o telefone aqui. Não dá para ler, para mandar para um recrutador esses e-mails. Quando vocês forem mandar os e-mails, pensem no endereço profissional de e-mail de vocês. Tá? E como, então, fazer o e-mail? Como escrever um e-mail? Primeira coisa, vocês precisam get to the point. Vá direto ao ponto. Nada de ficar enrolando no e-mail, né, falando muita coisa sobre a pessoa, perguntando. Não. É um e-mail formal, então vá direto ao ponto. Get to the point. Outra coisa, considere quando você for cumprimentar, quando for começar esse e-mail, usar hi ou hello. Hi usa-se em uma situação um pouco mais informal, não que esse e-mail deva ser informal. E o hello numa situação um pouco mais formal. Tá? Na minha opinião, vocês procurem usar o hello, fica mais bonito. Isso para um recrutador, imagine que você está mandando o seu currículo, ok? Outra coisa, depois de você cumprimentar a pessoa, deixe um espaço, pule uma linha antes de escrever o seu texto. Muitos recrutadores que recebem e-mails, eles reclamam que a pessoa, né, o candidato, escreve tudo em linha, em texto corrido, e não dá espaços.
não pula a linha, não usa vírgula, ó, vamos falar de pontuação, não usa vírgula, então fica difícil de entender a mensagem. Então, depois de cumprimentar, pula uma linha, dá um enter lá e comece a sua mensagem. Um jeito bom de terminar o e-mail é sincerely e colocar o seu nome. Você pode usar sincerely ou cordially e colocar o seu nome. Nada de colocar xoxo, que é beijos e abraços, ou terminar com beijo, até mais. Lembre, é um e-mail formal. Você não está mandando esse e-mail para os seus amigos. Então, se você vai colocar lá xoxo, né, para o seu amigo, beijo, para o seu namorado, para a sua namorada, né, para os seus amigos. Se for um e-mail formal, não faça isso. Tudo bem? Vou terminar, como nós estamos falando de linguagens, vou terminar deixando uma frase de George Carlin, that everyone smiles in the same language. Vocês podem ver que se você sorri, geralmente o que você recebe de volta também é um sorriso. Então, everyone smiles in the same language, ok? Lembre-se que eu vou deixar alguns links no Saiba Mais na sua plataforma and keep up the good work.